Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados, meus irmãos. Nós vamos falar hoje sobre Isaac e Rebeca. Então eu quero convidar você a pegar a sua Sagrada Escritura no livro do Gênesis, no capítulo 24, do 1 ao 14. Gênesis 24, do 1 ao 14. Vai dizer a palavra de Deus para nós assim: O velho Abraão estava avançado em idade e o Senhor tinha abençoado em todas as coisas. Abraão disse ao seu servo mais antigo de sua casa, que administrava todos os seus bens: Põe tua mão debaixo da minha coxa, quero que jures pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não escolherá para a mulher de meu filho nenhuma das filhas dos cananeus, no meio das quais habito, mas irá à minha terra, à minha parentela, e lá escolherás uma mulher para o meu filho Isaque. O servo respondeu: Talvez essa mulher não me quererá seguir a esta terra. Neste caso, poderei reconduzir o teu filho até a terra onde saíste? Guarda-te bem, disse-lhe Abraão, de reconduzir lá o meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha pátria, que me disse e me jurou dar esta terra à minha posteridade. Este Senhor mandará o seu anjo diante de ti, e tu escolherás lá uma mulher para o meu filho. Mas se ela não te quiser seguir, estarás desobrigado do juramento que te impus. Somente não reconduzas de forma alguma para lá o meu filho. Pôs então o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e fez o juramento. E tendo tomado 10 camelos de rebanho do seu senhor, partiu levando as mãos cheias de riqueza de Abraão e pôs-se a caminho, andando pela Mesopotâmia. E o Senhor disse a ele: Deus de Abraão, meu senhor, fazei-me encontrar hoje o que desejo, manifestar a bondade para com o meu senhor Abraão. Eis-me aqui de pé junto desta fonte, onde as filhas habitantes da cidade virão buscar água. Portanto, a donzela a quem eu disser: Inclina o teu cântaro, por favor, para que eu beba, e me responder: Bebe, e darei de beber também aos teus camelos, essa seja a que destina o vosso servo Isaque. Assim saberei que manifestais vossa bondade para com o meu Senhor. Palavras do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui nós vemos, esta citação do livro do Gênesis, aonde nós temos este juramento do servo que jura, junto de Abraão, que jura colocando a mão sobre a coxa, a mão debaixo da coxa. A mão debaixo da coxa, ela significa honra. O juramento, era uma qualidade do coração da pessoa. Então, todas as vezes que alguém tinha que honrar a outra, a mão era colocada debaixo da coxa, e aí aqui nesse caso ele coloca a mão debaixo da coxa de Abraão, o seu servo mais antigo, o servo que cuidava das coisas, administrava, era Eliezer, o nome dele. Então, para que ele fosse escolher uma esposa que não fosse pagã. Por isso que ele diz: honra, coloca a tua mão debaixo da minha coxa. Porque se ele trouxesse uma mulher pagã, ele estaria desonrando o seu servo, o seu senhor Abraão. O servo era o Eliezer. E aqui nós temos muitas lições hoje, nós podemos tirar desta leitura aqui de Gênesis capítulo 24. Esse capítulo ele é recheado de lições que nós podemos tirar para a nossa família e para o nosso casamento. Primeira coisa que nós vemos aqui, uma preocupação de um pai pelo casamento do filho. E muitas vezes isso acaba trazendo feridas devido ao apego, o exagero às vezes dos pais. Por quê? Porque muitas vezes os pais eles não entendem a sua missão de gerar os filhos e entregar a Deus, Saber que os filhos eles não nos pertencem, Nós temos que amar, nós temos que educar e nós temos que apresentá-los a Deus. Abraão pede aqui o seu servo, só que hoje nós não precisamos, pedir por um servo, nós não precisamos terceirizar, a nossa condição de pai
e de mãe, porque nós temos que orar, nós temos que orientar os nossos filhos para que eles procurem um homem, procurem uma mulher, né, que tenha um compromisso com Deus para poder se casar. Talvez isso tenha acontecido com você, talvez os teus pais, a tua mãe também fizeram isso, né? Você teve essa graça de ter uma orientação, né? De ter esta graça de entender isso, né? Muitos não tiveram isso. E aqui nós vemos, irmãos, que muitos recebem as orientações também. Muitas vezes os pais, eles são cristãos, eles participam da missa, né? Fazem tudo os preceitos tudo certinho e eles orientam os filhos. Eles falam, orientam, aconselham os filhos, né? Mas muitas vezes os filhos eles acabam ignorando o conselho dos pais, né? E nós devemos orar por essas feridas que muitas vezes, meus irmãos, elas acontecem por causa dessas escolhas e das más escolhas. Porque um casamento, um matrimônio, uma vida, né, onde nós vamos viver e ser uma só carne, se nós não tivermos a graça de Deus, se não tivermos como critério alguém que busque o Senhor, isso vai gerar muitas feridas, porque muitas vezes, né, nós percebemos nos casamentos, a gente reza muito com alguns irmãos, está sempre rezando com as pessoas, e muitas às vezes é só a mulher que vai na igreja, ou às vezes é só o homem, e isso também vai gerando alguma ferida na pessoa, porque aí, para ela poder pegar alguns exemplos assim de servos do grupo de oração que a gente tem, a esposa, para sair, tem que estar tudo certinho, ela tem que fazer tudo, tem que estar com a comida, a casa, tudo organizado para ela poder sair, para que quando o marido chegue não brigue com ela porque ela está na igreja. Então, isso vai gerando muitas vezes algumas feridas em nós por essas escolhas. Nós não usamos muitas vezes estes critérios. E o texto aqui no texto bíblico vai dizer que o servo ele tinha receio, né? Ele tinha receio que a mulher escolhida não quisesse acompanhá-lo, né? Qual o critério que ele usou aqui? Que a escolhida devia de ter um coração caridoso, né? Dar água para ele e água para os animais. Só que o grande critério aqui é o seguimento de Jesus na escolha deste homem ou desta mulher para casar. É alguém que segue Jesus, é alguém que vai nos aproximar de Jesus, né? É alguém que vai nos aproximar da oração, que vai nos aproximar cada vez mais do Senhor. Este é o grande critério para que a gente possa escolher alguém e ter uma escolha acertada, uma escolha que vai nos trazer bem, né, para a nossa vida, que não vai nos gerar feridas emocionais, né? Porque alguém que está seguindo o Senhor é alguém que está buscando uma vida de santidade, está lutando pela sua santidade, enfim. Mas o servo ele fez uma oração aqui. Aqui tem um outro detalhe. Ele faz uma oração no caminho, né, para essa descoberta dessa mulher ideal. Então é o sinal que ele pede, a caridade. Então a oração, orar, pedir, discernir, né, pedir esta graça de Deus, né, para que possa se escolher a pessoa certa, para que possa ter uma escolha que seja segundo o coração de Deus, né? Para que não seja um casamento feito às pressas, uma coisa afobada, que depois lá na frente vai gerar, né? Vai gerar traumas, vai gerar feridas nos filhos, né? Então, buscar ter este ouvir do Senhor, como este servo fez. Entende? A preocupação dele foi, será que ela vai vir? Ela vai vir comigo? Será que ela vai aceitar? Então ele para e ele faz uma oração. Então ele pede a Deus, ele pede a graça de Deus que ele mostrasse um sinal. E o grande sinal que ele pediu é a caridade, que ela desse água para ele e para os animais, ou seja, uma mulher que tem um coração caridoso. Então a escolha para os homens, para os teus filhos, peça na sua oração que ele possa, né, ter a graça de ter uma mulher com coração caridoso, ao mesmo que você pedir para suas filhas, né, pedir que ele encontre um homem que tem um coração caridoso, um homem que segue a Deus, alguém que vai buscar os valores, né,
os valores cristãos. Isso é muito importante. Nós, como pais, né, trazemos isso, pedir a nossa oração para o Senhor, né? Porque Isaac e Rebeca, ambos eles tinham que confiar neste servo e no seu gosto, né? Então eles tinham que ter o quê? Fé. Eles tinham que acreditar. E nós também, como pais, nós temos que pedir a Deus que o Senhor mostre, né? Mostre essas pessoas, que coloque no caminho dos nossos filhos, né? Coloque pessoas que buscam o Senhor, que têm um coração amoroso, um coração caridoso, né? Deus preparou o melhor para cada um aqui, meus irmãos. E assim é o amor de Deus. Ele age na nossa fé. Ele abençoa a nossa fidelidade. Que Ele possa também abençoar, né, cada um de vocês, cada família, cada um dos filhos. E toda esta nossa intercessão de paz, que nós possamos pedir isso. Assim como Deus concedeu a Abraão essa posteridade de Isaac com uma mulher que não era pagã, ou seja, com alguém que tinha os valores do reino de Deus no seu coração. Que Deus também possa nos dar essa graça, que os nossos filhos possam conhecer pessoas, né? Pessoas que são do Senhor, que têm um coração totalmente voltado ao Senhor. E assim a nossa descendência, a nossa posteridade vai ser abençoada. Vamos orar então, meus irmãos. Nós te pedimos, Senhor, a tua intervenção na nossa família, nos nossos filhos, Senhor. Tu conheces, Senhor, os nossos sonhos, os nossos projetos, até mesmo para o casamento, ou para o casamento dos nossos filhos, Senhor. Vem e age poderosamente em nossas vidas. Vai preparando, Senhor, pela fé, o companheiro, a companheira ideal. Abre os nossos olhos, Senhor, para confiar. Assim como nesta passagem de Abraão, coloca um anjo para guiar o coração certo, a pessoa certa, para cada um dos nossos filhos, das nossas filhas. Nós te pedimos, Senhor, para cada um de nós também. Senhor, concede-nos com a caridade conjugal, Senhor, onde nós possamos manifestar o amor ágape, o apelo um ao outro. Que nós possamos, Senhor, amar além das relações afetivas, indo ao encontro de uma relação de doação, de preocupação pelo outro. Que cada casal, cada homem, cada mulher possa ser caridoso com seu esposo, com seus filhos, na sua família. Que possa ter esta graça, Senhor, agora. E eu te peço, Jesus, hoje, alcança com o teu Espírito Santo a todos os nossos matrimônios, para que, Senhor, sejam transformados, para que o melhor, Senhor, para que o melhor que tu tem para nós, Senhor, possa acontecer, Senhor. O nosso coração possa ser um coração sensível à tua graça, ao teu amor, a todas as escolhas sejam direcionadas sempre com a tua compaixão, com a tua caridade. E eu te peço, Senhor, aumenta a nossa fé, para que nós possamos ser sensíveis a não caminhar pela visão, mas caminhar pela fé. Que os nossos matrimônios sejam consolidados com a graça e o teu amor. Amém.